Boa noite. Eu sou Jaqueline Correa e ao meu lado está Letícia Generali. Boa noite. Hoje é terça-feira, dia 19 de novembro de 2024 e está no ar a primeira edição do Raízes Fortes, o seu jornal socioambiental da noite. Entenda a diferença de incêndios e queimadas. Você já imaginou um aplicativo que monitora queimadas? Fica aqui que falaremos hoje sobre ele. Saiba como a população tem se sentido em meio a tantas crises respiratórias. A ONU alerta para o aumento de casos de câncer devido às mudanças climáticas. Teremos também uma entrevista especial com a engenheira ambiental Priscila Santos, que contará como podemos diminuir os efeitos causados pelo desmatamento e queimadas. Entenda sobre o desmatamento nos biomas do Brasil ao decorrer dos anos. Com os altos índices de incêndios florestais desse ano, é importante saber diferenciar queimadas de incêndios. Confira os detalhes na reportagem com a minha companheira de bancada, Letícia Generali. Agosto deste ano registrou 5,6 milhões de hectares queimados, representando 46% da área afetada pelo fogo desde janeiro, segundo o MEP Biomas. Antes de entender os impactos do fogo no meio ambiente, a professora de Geografia, Karen Silva, explica as diferenças entre os termos incêndio e queimada. Queimada, ela é proposital quando ela é antrópica, só que ela é uma queimada controlada. Eles fazem uma espécie de vala ou separa a vegetação da onde está sendo realizadas as queimadas. Então, precisa de uma equipe para realizar isso. Agora, quando se perde o controle ou quando é uma queimada que ela é proposital e ela é criminosa, aí ela perde o controle e significa que se torna um incêndio. E aí o incêndio é um momento que a gente não tem controle. O bombeiro Roberto Alves Ferreira cita algumas causas que dão início às queimadas, além das ações criminais. Pode ter uma queda de raio, você pode ter um acidente que pode levar a uma fiação ou causar um acidente que derruba um poste, esse fio causar um incêndio. Você pode ter pessoas que vão, por exemplo, fazer uma trilha jogando bituca de cigarro. Segundo a Carta Capital, o fogo pode colocar em risco a fauna, a flora, a biodiversidade, as terras indígenas, a qualidade do ar e a nossa saúde. Para encerrar, Karen sugere algumas ações preventivas que ajudam a evitar o crescimento do número de queimadas e incêndios. Então, quando eu falo no que se refere a questões individuais, não é só conscientização nossa, mas é também entender que se o meu vizinho está botando fogo ali, é meu dever denunciá-lo no período que não é para realizar esse tipo de atividade. E uma vez que a gente passa num lugar que ele está com incêndio, corpo de bombeiro, olha, está com foco de incêndio, né? E fiscalização. No Brasil, o monitoramento de queimadas tem se modernizado com o uso de plataformas digitais e aplicativos. Ferramentas como o painel de fogo do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan, e o programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, utilizam imagens de satélites e dados meteorológicos para acompanhar focos de incêndios em tempo real. Esses sistemas ajudam no planejamento de ações de combate e na gestão ambiental, oferecendo mapas, estatísticas e alertas atualizados sobre os principais biomas afetados, como a Amazônia e Cerrado. Além disso, são utilizados para criar estratégias de prevenção baseadas em indicadores como risco de fogo e condições climáticas. As plataformas também têm papel crucial na conscientização pública e no suporte a políticas ambientais. A acessibilidade das informações permite que gestores e cidadãos acompanhem as queimadas e seus impactos, ajudando na preservação ambiental e no combate ao desmatamento ilegal. Para entender melhor como a população tem se sentido, nossa repórter, Larissa Freschi, foi às ruas ouvir o povo e entender como foi respirar na época mais intensa de queimadas do ano. Boa noite! Para entender um pouco mais como as pessoas têm se sentido, nós vamos falar com a população. Olá, nós estamos aqui com a Dona Olga. Dona Olga, a senhora pode contar um pouquinho para a gente como que foi respirar nessas semanas que estavam com ar muito seco devido às queimadas? Foi muito difícil.
A gente sente mal, sente falta de ar, deu tosse, deu dor de garganta. E para melhorar um pouco, eu tive que usar um balde de água à noite dentro do quarto, para refrescar um pouco, né? E a senhora tem algum problema respiratório ou foi mais por conta do dia a dia mesmo, que estava muito seco? Não, eu não tenho problema respiratório. Foi por causa do ar seco mesmo que a gente passa mal, porque você saía fora, você não via a cor do céu, era só cinza, né? Neide, você pode contar um pouquinho pra gente como que foi respirar durante a semana de queimadas, aquele mês que estavam com as queimadas mais intensas? Sim, foi um mês muito difícil, onde a gente ficava até preocupado em questão do clima, o céu, ele não tinha mais nuvens, não apareciam as nuvens, era tudo cinza, todo dia a mesma imagem, né? Isso entristecia e preocupava. E em questão da respiração, ainda mais comigo, que tenho várias doenças assim, alérgicas, né? Asma. Eu sofri bastante, fazia bombinha com frequência. A gente fazia aquelas, né? Até, são como que receitas caseiras, né? Colocar baldes com água nos ambientes, umidificador. Isso tudo acabava amenizando um pouco o problema. Não diminuía, né? Lavando o nariz com soros fisiológicos com bastante frequência, e isso ajudou a passar um pouco esse período. Muito obrigada e boa noite. Eu volto agora com vocês aí do estúdio, Jaqueline e Letícia. A Organização Mundial da Saúde alerta para o aumento de casos de câncer de pulmão devido às mudanças climáticas. Nosso repórter, Endros Oliveira, está ao vivo e traz mais informações. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Letícia. Bom, hoje estamos aqui no Centro de Estudos da USCS para falar sobre a nova pesquisa que a OMS revelou recentemente, alertando aí que a exposição de fuligem e fumaça das queimadas podem aumentar os casos de câncer de pulmão em pessoas não tabagistas. A poluição do ar nessas regiões que sofrem as queimadas, elas causam câncer de pulmão através dos microplásticos, que são aqueles fuligens e fumaças que acabam atingindo o pulmão, aumentando assim o número de doenças vasculares e também respiratórias. De acordo com a Associação Internacional para o Estudo do Câncer de Pulmão, 14% dos casos de câncer mundial estão aí relacionados à poluição. No Brasil, os biomas como Cerrado, Pantanal e Amazônia foram os mais afetados. De janeiro a setembro foram registrados mais de 200 mil focos de incêndio só neste ano. E aí, obviamente, a gente deixa as recomendações que os médicos nos passam, que recomendam que a população destas áreas que foram mais afetadas evitem a exposição à fuligem, à fumaça, usem máscaras de proteção e também hidratem-se e, se possível, monitorem aí a qualidade do ar. Eu sou o Andros Oliveira e volto com vocês aí para a bancada. Acompanhe agora a entrevista especial da Letícia Generali com a engenheira ambiental Priscila Santos, que falará sobre o cenário das queimadas no Brasil e formas de diminuir seus impactos. Estamos aqui hoje para entrevistar a Priscila Santos, engenheira ambiental, para o nosso jornal. Olá, Priscila. Olá, tudo bem, gente? Como você avalia o cenário atual das queimadas no Brasil hoje em dia, principalmente nos últimos anos? Vem aumentando, não vem? Qual que é a tendência? Justamente por essas questões de mudanças climáticas, que eu falo assim, que 90% de culpa é do ser humano. Então, assim, uma coisa que me deu um pouco de esperança agora foi que em São Paulo, não sei aqui no ABC, mas a prática de reciclagem ela vai passar a ser obrigatória. Então, os caminhões de coleta seletiva vão começar a passar uma vez por semana nas casas recolhendo, beleza? Mas e a atitude das pessoas em casa? Tem que mudar também. Assim, pequenas atitudes que a gente tem que mudar. A coleta seletiva é uma que eu cito muito. E você falou dessa questão de muitas pessoas também não têm importância, vai pelo mais fácil. Quais medidas, quais métodos você acha que seria fundamental para alcançar essas pessoas e falar assim, olha, isso aqui é importante fazer? Educação ambiental nas escolas. Educação?
Eu acho que é o básico que tinha que ter nas escolas públicas e particulares. A gente tem outros tipos de educação, por exemplo, educação filosófica, sociológica, religiosa. Por que não implantar a educação ambiental dentro das escolas? Porque aí você está educando desde criancinha a importância lá de religião, de sociologia, filosofia, porque meio ambiente não entra. Meio ambiente, para eles, no meu ponto de vista, não tem importância porque não traz retorno, porque eu vejo isso dentro do mundo corporativo. Então, o pessoal aí da área empresarial e da política, eles só querem aquilo que traz retorno para eles. Então, a minha linha de raciocínio é essa. Eu vejo que não tem ainda esse tipo de prática dentro das escolas porque não tem retorno. Isso é ruim nessa questão de retorno, de educação, porque tem muitas pessoas, por exemplo, que não têm esse conhecimento e acabam, por exemplo, colocando fogo aqui, fazendo umas queimadas por questão de agricultura. Queimando lixo, jogando bituca de cigarro no meio do mato, às vezes está passando de carro, joga. Então, uma fuligenzinha daquela já vira um caos. Então, assim, queimar lixo também, eu vejo muitas vezes, o pessoal arruma um canto lá, vamos queimar madeira, queimar... É crime isso, só que as fiscalizações também não dão importância. E quais características tornam uma área mais suscetível a incêndios, a queimadas, e como o reflorestamento pode diminuir esses riscos? Tempo quente. Esse tempo muito quente de mudanças climáticas que a gente está tendo, construção de muito prédio, então corta árvore, desmata, locais que já não tem chuvas, né? Porque estiagem é muito tempo. Então, isso acaba causando, né, uma vulnerabilidade a esse tipo de queimada. Nessas áreas que foram desmatadas e queimadas, você falou também que depende do solo. No caso daquela fuligem, tem algum processo para preparar a terra? Sim, porque quando você fala de queimada, né, dentro de floresta, as queimadas elas tiram a umidade do solo. Então, é aquilo que eu comentei no início, né, onde eu falei de queimada. Vai depender do que sobrou no entorno, se sobrou, e se não sobrou. Porque o pessoal sempre vê a questão de investimento, de custo, sabe como é que é o nosso país, né? Então, assim, é complicado, é um assunto bem complicado. Reflorestar sempre vai dar, agora depende, né, de apoios aí que a gente precisa ter. Dá para fazer, mesmo o processo de umidade ali do solo tendo sido todo perdido, dá para fazer. Mas é um estudo e é um trabalho que ele leva, às vezes, anos. O desmatamento no Brasil segue avançando de forma alarmante, colocando em risco os ecossistemas e a biodiversidade. Confira os detalhes das medidas que especialistas apontam para conter esta crescente ameaça. O desmatamento nos biomas brasileiros avança de forma preocupante, ameaçando a biodiversidade e os serviços essenciais à vida. Segundo o MAP Biomas, entre o ano de 1985 e 2023, mais de 87 milhões de hectares de vegetação nativa foram perdidos. A Amazônia e o Cerrado somam quase 97% do desmatamento, mas outros biomas também sofrem pressão, como a Mata Atlântica, o Pantanal e a Caatinga. Especialistas defendem medidas como incentivos ao reflorestamento, fiscalização ambiental mais efetiva e adoção de práticas agrícolas sustentáveis. O INPE aponta que 99% das áreas desmatadas não têm autorização legal, e os estados do Pará, Mato Grosso e Amazonas lideram as perdas. Combater o desmatamento exige esforço conjunto de governos, ONGs e população. Mais detalhes estão disponíveis nos portais do INPE e do MAP Biomas. Encerramos aqui a primeira edição do Raízes Fortes. Esse jornal teve produção dos estudantes de jornalismo do 6º semestre noturno da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Agradecemos a coordenação de Larissa Freschi, produção de Endros Oliveira, redação de Júlia Oliveira, infografia de Daniel Delia, aos nossos repórteres e trabalhos técnicos e direção de Carlos Kerr. Boa noite. Boa noite e obrigada.